Fala milheiros, fala viajante, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre preço das passagens para os próximos meses. Então a gente está iniciando abril. Mário, o que é que você acha que vai acontecer? Quais são os principais fatores? A gente vai explicar se os preços eles devem ou não subir, quais motivos. E como vocês já sabem, todos os vídeos aqui no canal são vídeos diretos, sem enrolação, e a ideia é trazer conteúdo e conteúdo de valor. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreve agora, não deixa seu like, deixa aqui lá na frente. Se esse vídeo fizer sentido para você, aí sim você se inscreve e deixa seu like. Se você já é inscrito aqui no canal, amassa o dedo no like, porque você sabe que dessa forma o vídeo chega em mais pessoas e contribui muito para que a gente consiga continuar trazendo conteúdo aqui toda semana. Aqui já na tela, passagens aéreas vão subir? Então isso aqui é uma pergunta. Você vai entender ao longo do vídeo se vai ou não, e você vai entender também o impacto do combustível na questão da aviação. Então no preço das passagens isso pode refletir e você vai entender o principal motivo, beleza? Então aqui, o primeiro fator, né, nos últimos dias, um fator que muita gente não acompanha, começou a impactar diretamente o preço das passagens aéreas, que seria a questão do querosene de aviação. Mário, o querosene de aviação, ele está atrelado diretamente ao petróleo? Não, não está atrelado diretamente, porém a gente sabe que, e você vai ver ao longo do vídeo, que está relacionado a preços internacionais. Então, justamente por isso, provavelmente isso acaba impactando, né? Então aqui o problema principal é que esse aumento não é pequeno e nem isolado. Então o aumento do preço do querosene de aviação não está sendo um preço isolado e nem mesmo um aumento que não seja significativo. Pelo contrário, é um aumento muito alto e bem significativo. Se você pretende viajar nos próximos meses ou até trabalha com milhas, ou se você tem agência de viagem, né? Então aqui emite passagens ou até mesmo tem agência de viagem, isso aqui pode impactar diretamente no seu bolso. Mário, como que isso impactaria no meu bolso, seja para mim ali, pessoa física que emito passagens, seja para mim, pessoa jurídica que emito passagens, ou até mesmo que já tem uma agência ali rodando com colaboradores e tudo. A gente consegue visualizar na prática que se os preços das passagens aumentarem, consequentemente, menos pessoas vão viajar. A não ser que seja viagens a trabalho, mas no geral as viagens vão ficar mais caras, e se elas ficarem mais caras, isso vai afetar diretamente o bolso, tanto das pessoas que viajam, quanto o bolso da gente, porque a gente vai vender menos, tá? A gente vai aqui para a segunda parte, que é trazendo por que isso afeta o preço das passagens. Então aqui seria uma lógica simples. Deixa eu voltar aqui para confirmar, página 1, página 2, correto. Por que isso afeta o preço das passagens? A lógica é simples. Quando o combustível sobe, o custo de operação aumenta. Então, é diretamente proporcional. Aumentou aqui, aqui vai aumentar também. E como as companhias aéreas trabalham com a margem relativamente baixas, assim como você que emite passagens tem uma margem baixa, a companhia também tem uma margem baixa, então ela vai ganhar em serviço. Então, serviços como venda de bagagem, venda de assento, venda de demais serviços como upgrade de trecho, venda de produtos. Então eles vão buscar ali upsells para poder aumentar o ticket, mas a passagem aérea em si acaba tendo um ticket baixo, né? Uma margem baixa, na verdade. O ticket é alto, então são valores mais altos. Normalmente a passagem aérea gira, a gente acha ali em torno de 500, 600, 700, então são as mais baratas ali para uma ida e volta. E terminando em valores ali que a gente não tem nem mensurável. Então tem passagem aí que você vê pessoas comprando de 70, 60 mil reais e pagando nesses trechos, mas não são as rotas comuns, né? Então aqui, resultado, o repasse para o consumidor se torna praticamente inevitável. Mário, qual seria a possibilidade nesse momento e o que é que as companhias aéreas elas poderiam fazer? Primeiro, elas poderiam absorver esse aumento e não repassar isso para o consumidor. E segundo, seria fazer esse repasse que é o mais, como é que eu posso falar? É o que provavelmente vem a acontecer, né? Não é o melhor, mas é o que toda empresa iria fazer. Se aumentou o insumo, se aumentou o valor, o custo operacional, isso vai ser repassado ali para o consumidor. Inclusive, executivos do setor já afirmaram que o aumento das passagens é algo
esperado, caso o cenário continue. Então, como eu falei, possa ser que nesse início, nesses primeiros dias ou até mesmo meses, então esse mês, o próximo mês, o setor aéreo e principalmente as companhias, elas tentem absorver e encurtar ainda mais uma margem que é baixa. Então a margem, como a gente viu, já é baixa e ela pode tentar segurar. Mas se isso perdurar, se isso continuar, é inviável e o jeito vai ser realmente repassar isso para o consumidor ou conseguir algumas isenções fiscais mesmo, isenções de impostos, que era o mais lógico e viável para um momento como esse. Mas, como a gente sabe, o Estado ele não quer deixar de dar aquela mordidinha, né? Não quer deixar de ganhar, independente de momentos de crise, momentos complexos como esse. Tudo pode estar pegando fogo, se estourando, seu imposto ali vai ter que ser pago. É impressionante. Aqui a gente vai para parte 3, né? Então página 3. E no Brasil, o que esperar? Aqui no Brasil, o impacto pode ser ainda mais sensível. Então, por que, Mário, que aqui pode ser mais sensível? Tem alguns pontos aqui, mas eu já trago para você que justamente porque está atrelado a preços internacionais. Então, a gente vem para aqui. Grande parte do combustível vem da Petrobras. Petrobras é ligada à parte de petróleo e tudo, e existe influência do dólar. Então, está atrelado ao dólar e, consequentemente, os Estados Unidos está sendo ali o pioneiro, né? Então está na frente ali da guerra. E ainda temos uma carga tributária alta. Então é exatamente isso aqui que eu trouxe. Tem todos esses problemas e ainda depois de todos os problemas ainda entra uma alta carga tributária e ninguém quer deixar de morder, né? Então, além disso, o setor já demonstra preocupação com esse aumento e pressiona o governo por medidas para reduzir o impacto, como corte de impostos sobre o combustível. Na minha opinião, isso aqui era o mais plausível. Isso não deveria ser um pedido, isso deveria ser uma medida do governo. Então, o governo ele deveria propor isso aqui, porque as empresas elas já possuem margens baixas e são serviços essenciais. Então, são coisas que não tem como parar, não tem como o setor aéreo parar, independente da companhia estar no momento bom ou no momento ruim. E é justamente por ser algo essencial que a gente vê várias companhias aéreas quebrando, passando por momentos delicados e o setor ele não para, ele não pode parar, porque é algo que mexe ali com a economia no geral. Então, pessoas elas precisam viajar, seja a trabalho, seja a lazer, mas principalmente a questões de trabalho e necessidades, né? E aqui a gente vai para a próxima página, que seria existe alguma chance de queda nos preços. Então seria uma alternativa de queda, né? Sim, mas com ressalvas, recentemente houve uma redução no preço do querosene na aviação do Brasil, o que poderia aliviar custos, porém esse tipo de redução não garante passagens mais baratas. E aí você pergunta, Mário, entendi por que que isso ocorre. Da mesma forma que o etanol, o combustível que a gente utiliza para abastecer os veículos, a gente vê que o Brasil, por mais que seja produtor de etanol, então a gente exporta, né, etanol, a gente exporta petróleo e mesmo assim o etanol subiu junto com o valor da gasolina, né? Não foi algo que permaneceu ali por mais que a gente tivesse em abundância. E os principais fatores é justamente porque a cotação do petróleo subiu, né? Então o valor do petróleo subiu do barril, está atrelado ao dólar, demanda por viagens, então a demanda ali ela não baixou, ela continua uma demanda mais alta, e a estratégia em si das companhias. Então, possivelmente, eles não queiram baixar isso aí, a estratégia utilizada, né? Então, a gente vê aqui que a chance dos preços caírem é muito baixa. E aqui a gente vai para a parte agora de conclusão. A gente vê um panorama geral aqui, esse PDF ele vai estar disponível, então se quiser eu posso te enviar. E a gente já bateu nesses 4 pontos aqui. Por que isso afeta o preço das passagens? Isso não acontece só no Brasil. E no Brasil o que esperar? E existe alguma chance de queda dos preços, né? Então a gente já bateu nesses pontos aqui específicos. Aqui a gente vai para a página 4. Então, qual seria a alternativa aqui? O que pode acontecer nos próximos meses se o cenário global continuar? Deixa eu ampliar mais um pouco aqui para ficar certinho na tela. Pronto, vamos lá.
E aí você pode se perguntar, Mário, o que vai acontecer nos próximos meses? Não sei, mas a gente tem um cenário global. Se o cenário global continuar instável, a tendência é as passagens ficarem mais caras. Então, possíveis ajustes rápidos nas tarifas, maior volatilidade dos preços. Por outro lado, se houver estabilização no preço do petróleo, o mercado pode voltar a respirar e os preços podem se ajustar, né? Então, a conclusão aqui que a gente chega é que o que muita gente não percebe é que o preço das passagens aéreas não depende só de promoção ou de milhas. Então, é algo muito mais a fundo e a questão de milhas ou de promoções são só bonificações, só alternativas mesmo. E ele está diretamente ligado a fatores globais, principalmente combustível. E agora, com esse aumento do querosene de aviação, o cenário aponta para um possível encarecimento mesmo das viagens. E se você chegou até aqui, eu queria que você deixasse nos comentários qual que é sua opinião em relação a esse assunto. Você acha que nos próximos meses o preço das passagens ele vai aumentar ou não? E agora sim, se você ainda não é inscrito, amassa o dedo no like e se inscreve aqui no canal. A gente traz conteúdo toda semana para que você aprenda mais e saiba como emitir passagens com até 90% de desconto, tem acesso a uma nova possibilidade de renda e é isso. Vamos para o próximo vídeo.